Bom dia, Pai, seja contigo, que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que o Senhor abençoe a tua vida nesse dia de hoje. Creia que o Senhor é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Ele é fiel, querido, está no controle de todas as coisas e é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Ele tem pensamentos de vida e não de morte ao nosso respeito. Amém? Antes de começar, vou deixar o meu recado, irmão. Não esquece, deixe o seu like nos ajuda a ter visibilidade, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação, compartilhando essa mensagem com mais alguém. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, toque no sininho para que cada vez que postarmos um vídeo você possa recebê-lo e que você possa estar conosco ajudando a propagar o Evangelho, porque a palavra do Senhor diz: ide por todas as nações. Pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado, este será salvo. Esta é a nossa missão, esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo. Falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, pois nele, por ele e para ele são todas as coisas. Declarar que o Senhor é verdade, juízo e justiça, e que você que ouve a sua palavra, guarda a sua palavra, rende aos seus pés, se posiciona diante dele e entrega o seu caminho, a sua vida nas mãos do Eterno, você recebe dele a salvação para a vida eterna. Esse é o intuito, fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido por todas as nações. Amém? Vamos meditar mais uma vez um pouquinho na palavra do Senhor? A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de João, capítulo 6, versículo 60 a seguir, que diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Graças a Deus. Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Essa é a frase que é conhecida por todos aqueles que conhecem a palavra do Senhor, conhecem o poder do nome do Senhor e sabem que somente nele, por ele e para ele são todas as coisas. O apóstolo Pedro aqui nesse momento, cheio do poder do Espírito Santo, ele faz essa declaração poderosa que deve estar no meu e no teu coração, que a partir do momento que nós conhecemos a Jesus como o único e suficiente Deus, como o pão que desceu do céu, como o vinho, como o sangue que nos purifica de todo pecado, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Nesse momento aqui, Jesus ainda não tinha passado pela crucificação, mas ele já estava declarando àqueles que o seguiam o que o havia de acontecer e o que haveria de acontecer, como eles teriam que proceder e
permanecer nas suas palavras. E que aquele que comesse do pão que desceu do céu, bebesse do sangue, bebesse do vinho, aquele teria parte com ele. Mas esse discurso foi entendido literalmente pelos judeus. Muitos ainda eram incrédulos, não criam nele, viam os seus milagres, via as suas maravilhas, via a operação de curas e libertações, porém ainda via Jesus como aquele menino que nasceu de Maria, que foi criado por José e que estava no meio deles desde a infância. Não via ele como o Senhor que veio do Pai para trazer-nos a salvação. E quando ele vem declarando o intuito da sua vinda, da sua estada sobre a terra, para que nós pudéssemos ter a salvação eterna, muitos ali duvidavam. Muitos ali, conhecedores da palavra de Deus, escribas que estudavam e conheciam a verdade, ali vamos dizer assim, se constrangiam com a verdade. Porque Jesus, quando ele se declarava como pão, como sangue, como vinho, para eles se tornou escândalo. E eles ali rejeitaram a palavra do Senhor. E muitos que já estavam acompanhando desde o princípio do seu ministério, ali começam a entender que o discurso de Jesus é duro. Que eles não poderiam suportar aquilo da qual ele estava falando e sobre as coisas que ele estava ensinando, e rejeitaram a palavra do Senhor. Muitos no nosso meio também hoje em dia não é diferente. Tem vindo a palavra, tem ouvido, tem experimentado milagre, tem experimentado curas, tem experimentado a palavra, mas nos momentos difíceis, nos quais eles têm que abdicar, abrir mão de algumas coisas, eles se constrangem, se revoltam, tiram a mão do arado, olham para trás e deixam a palavra do Senhor, deixam a casa do Senhor. Então, eu queria te chamar a tua atenção nesse dia de hoje, para que você meditasse nessa palavra, e como o apóstolo Pedro, nesse momento, tomou essa decisão junto com os 12 discípulos, e entenderam que somente em Jesus tem vida, que somente Jesus tem palavras de vida eterna, que somente Jesus cura, que somente Jesus salva. Seja hoje o meu e o teu coração alertado nesse princípio e nesse propósito. Só Jesus pode, querido, só Jesus faz. Muitas das vezes nós não compreendemos o agir de Deus, nós não compreendemos o nosso momento, mas nós temos que continuar confiando na verdade que cura, na verdade que liberta, na verdade que transforma, e permanecer, apesar de toda circunstância, apesar de todo momento de adversidade, apesar de estarmos no centro, no meio da tempestade, confiarmos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele, para ele são todas as coisas, que nós temos nele a confiança de vida eterna, que a nossa visão, que o nosso momento, que o nosso entendimento não é tudo, mas que Jesus é tudo, que ele pode transformar, que ele pode salvar, que ele pode libertar, que ele está no controle de todas as coisas, que nada acontece por um acaso, que tudo tem um propósito, um princípio, e que nós temos que crer e confiar no seu poder, na sua palavra, e permanecer na sua presença, buscarmos ser fortalecidos pela verdade que cura, pela verdade que liberta, sermos conduzidos pelo Espírito Santo que em nós habita, porque ele é quem nos guia, ele é quem nos redargue, ele é quem nos corrige, ele é quem nos constrange, ele é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele é quem está em nós para nos conduzir no caminho aplanado pela mão do Senhor. Que essa palavra seja no meu e no teu coração vida. Que nós possamos, como o apóstolo Pedro nesse momento aqui, que declarou: Senhor, para onde nós iremos? Para onde vamos, querido? Se só Jesus se só Jesus cura, se só Jesus salva, se só Jesus liberta, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para onde nós iremos se nele, por ele e para ele são todas as coisas? Querido, o espaço no nosso coração que pertence a ele não cabe em nada. Você pode tentar preencher com todo tipo de alegria, com todo tipo de prazer, com todo tipo de sensações, mas o espaço que pertence a Jesus é só de Jesus.
Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, esse espaço é preenchido plenamente, totalmente. E o vazio da nossa alma acaba, a tristeza do nosso coração acaba. E nós compreendemos que nele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós nos posicionamos nele. E quando permanecemos nele, ele vem fazer morada em nós, ele vem trazer em nós vida e vida com abundância, vida eterna, e que nossa vida esteja centrada, posicionada nesse caminho de salvação, nessa palavra de vida eterna, que nós possamos buscar na palavra de Deus a direção para o nosso caminhar, mesmo que em momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos de situações de adversidade, a nossa confiança ela tem que estar em Cristo, os nossos olhos têm que estar voltados aos céus, a nossa esperança é a salvação eterna, é que Jesus virá buscar a sua igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, e que nós seremos levados para a glória com ele e revestidos do seu poder, transformados de glória em glória, e vamos ser feitos à sua imagem e semelhança. Hoje nós o conhecemos em parte, mas nós o veremos plenamente no dia da sua vinda. Que essa seja a minha, que essa seja a tua esperança. Continue firme, continue marchando, continue caminhando, continue buscando, continue se posicionando na presença daquele que vive e daquele que reina. E todas as vezes que você estiver passando pelo vale da sombra e da morte, busque a presença do Senhor, busque estar no centro da vontade do Senhor, porque Ele é o teu escudo, é a tua força, é a tua fortaleza. Nele, por ele e para ele são todas as coisas. Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra seja palavra de vida, seja palavra de salvação e que ela possa hoje fortalecer o teu coração. Não se esqueça, Jesus é o caminho. Ele é a vida eterna. Ele é a nossa salvação e nele são feitas todas as coisas. Por ele são feitas todas as coisas. E que a nossa esperança é viva. E que ele possa estar no dia de hoje tocando do alto da cabeça até a planta dos teus pés, guiando o seu caminhar, guiando o seu pensar, guiando as suas palavras, para que você viva a esperança da vida eterna. Que o Espírito Santo de Deus, que está aqui para nos redarguir, para nos corrigir, para nos conduzir pelo caminho da salvação, possa iluminar a tua vida para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Você que tem nos acompanhado, dado atenção à palavra do Senhor através da nossa vida, eu agradeço. Peço a você, não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Jesus te ama. Ele é o caminho. Amém? Fica na graça e na paz.